quiser, se tiver alguma pergunta, né, Andréa, pode ser assim, a Sim, gente, né, a gente pode fazer nesse diálogo, né, com vocês, tá bom? E aí, se vocês também quiserem colocar alguma coisa no chat também, vocês podem, que aí a gente lê, ou então, quem quiser, abre o microfone e fala. Tá, ok, assim? Ok. então, primeiramente, eu quero agradecer o convite maravilhoso e externar a nossa alegria de estar aqui com vocês, com essa plateia maravilhosa. Estar junto com você, Marisa, é uma grande alegria, uma grande honra estar nesse grupo Protexto, que é tão importante para o nosso aprendizado, né, nosso avanço no entendimento dessas questões linguísticas aí. E também é uma grande alegria estar ao lado da Marilene nessa parceria, como ela disse, nesse entendimento dessa questão da inteligência artificial e também da escrita, que é uma questão que nos inquieta desde sempre, né? A escrita é algo que vem sendo objeto de reflexão há muito tempo, né? Então, eu vou iniciar a minha fala colocando a questão propriamente da escrita, mas focando no parágrafo, tá? Primeiramente, eu vou situar o lugar de onde nós falamos, né? Nós nos filiamos, teoricamente, na perspectiva teórica de Jean-Michel Adam, que se situa no campo da linguística textual, mais especificamente na análise textual dos discursos, que compreende o texto como um objeto de múltiplas camadas. Ele é, ao mesmo tempo, uma unidade linguística e uma forma de ação social, uma construção textual discursiva, como representa a figura no slide aí. Essa perspectiva nos permite pensar o texto não apenas como um produto, mas como um conjunto de frases, não apenas, né, como um conjunto de frases, mas como um processo, né, de construção de sentido. Adam propõe que o texto se organiza em 3 níveis articulados, interdependentes, né, o nível microtextual, deixa eu achar aqui ó, o marcador, o nível microtextual que trata das relações de coesão, conectores, articuladores, entre outros elementos, é o plano mais próximo das frases. O nível mesotextual, onde estão os parágrafos, as sequências textuais, é aqui que as ideias progridem, que o texto ganha movimento e unidade temática. É esse o nível nesse nível, né, que se constrói a paragrafação e a progressão temática. E o nível macrotextual é o plano global, né, a organização geral do texto, é onde acontece o encadeamento das partes, a coerência, onde nós temos o propósito comunicativo, né, de uma forma mais evidente. Esses 3 níveis estão sempre em relação, né, um nível não existe sem o outro, isoladamente, eles existem sempre de forma interdependente. A paragrafação, ou melhor, quando falamos em parágrafo, não estamos falando apenas de um recuo no início da linha, né, ou de um marcador gráfico. O parágrafo, na perspectiva que seguimos, né, de Adam, é mais do que isso, né, é uma unidade de sentido dentro do texto. Adam define o parágrafo como um segmento gráfico intermediário de estruturação, ou seja, ele está entre os níveis micro e macrotextual. No nível micro, o parágrafo se relaciona às frases, aos conectores, à coesão e aonde as ideias se ligam linguisticamente. E no nível macro, ele participa da organização global, do plano de texto, da coerência, da progressão temática, né? Por isso, podemos dizer que o parágrafo é uma ponte entre o micro e o macro, e é nele que o texto se move, que as ideias progridem, que o leitor percebe a continuidade do raciocínio,
Ao assumir essa concepção, reconhecemos que ensinar o aluno a escrever um parágrafo é ensiná-lo a construir sentido. Então, quando o estudante aprende a organizar um parágrafo, ele aprende também a conectar ideias e a tornar o discurso compreensível. Por isso, quando se trabalha a escrita com os alunos, é preciso olhar para cada parágrafo como se constrói sentido nele e como ele se conecta ao plano geral do texto. A paragrafação, numa concepção ou numa definição clássica, né, que nós trazemos aqui, do Otton M. Garcia, que ele toma, né, no ensino de redação, ela nos ajuda a olhar o parágrafo não apenas como parte do texto, mas como uma verdadeira estrutura do pensamento. Garcia chama o parágrafo de unidade de composição. O que isso significa? Que ele tem uma organização própria, né? Uma organização interna. Mas também essa organização interna do parágrafo, ela está a serviço do todo. Segundo Garcia, o todo do parágrafo se organiza em torno de uma ideia central nuclear. É o eixo do parágrafo que dá a direção ao que se quer dizer. E é em torno dessa ideia principal que aparecem as ideias secundárias. E essas ideias secundárias são como ideias satélites. Essas ideias ampliam, explicam, exemplificam, justificam uma ideia central. O que mantém tudo isso coeso é o sentido lógico e semântico. Então, as ideias são encadeadas de modo que uma decorre da outra. É por isso que quando um parágrafo não tem clareza, né, muitas vezes, é porque o autor não deixou explícita essa ideia nuclear. Né? Essa ideia nuclear, muitas vezes, é chamada de tópico frasal. Então, acontece que o autor misturou as várias ideias no mesmo parágrafo, sem uma hierarquia clara. Essa noção é essencial para o trabalho, né, de escrita com os alunos, né, essa ideia de mostrar como funciona essa hierarquia das ideias. Então, quando o estudante entende que cada parágrafo precisa ter uma ideia central bem definida, ele percebe a organização do raciocínio e tende a evitar repetições ou desvios. Então, o papel do professor, nesse sentido, é ajudar o aluno a reconhecer e a construir essa ideia principal e conectá-las demais de forma lógica e coerente. Então, recuperando a ideia de que o parágrafo é uma unidade de composição, estruturada em torno de uma ideia central, agora a gente pode dar um passo adiante e pensar que, além de revelar a estrutura do pensamento e organizar o texto, o parágrafo, obviamente, também comunica. Ele tem uma função discursiva e uma palavra que é muito importante se pensar quando nós pensamos no parágrafo é a palavra estratégica, né? O parágrafo é um elemento estratégico no texto, tanto para quem escreve quanto para quem lê. Então, para o produtor textual, ele é uma ferramenta de controle. Então, ao escrever, né, o parágrafo ajuda a manter o foco, né, e a planejar o encadeamento das ideias. Para o leitor, é como se fosse um guia, facilita a compreensão e indica o caminho que o texto vai seguir. É por isso que o parágrafo tem função comunicativa, né? Ele orienta a leitura e dá ritmo ao texto. Sem parágrafos claramente delimitados, o texto vira um bloco opaco, né? Com parágrafos bem planejados, o texto ganha clareza e movimento. Então, reparem que o slide mostra o parágrafo como um recurso estratégico, que liga duas dimensões, né? De um lado, o parágrafo enquanto um elemento linguístico, e do outro, a unidade de composição, né? O todo que se constrói.
O professor pode explorar isso em sala de aula, mostrando ao aluno como cada novo parágrafo ajuda o leitor a identificar o plano de texto. Então, se o parágrafo é a unidade de composição, a paragrafação é o modo de fazer o texto funcionar como discurso. É ela que transforma a escrita em comunicação. Então, ajuda o autor a pensar e o leitor a compreender. O parágrafo, ele se sustenta em alguns princípios, né? E cada parágrafo cumpre um papel no texto. Ele organiza as ideias, sustenta o movimento argumentativo. Essa imagem mostra que esse processo é um ciclo, né? Porque a escrita é um contínuo. Então, cada parágrafo se conecta ao anterior e prepara o próximo. Então, um primeiro princípio é desenvolver a argumentação. Então, o parágrafo é o espaço onde as ideias se desenvolvem. É nele que os argumentos são criados e articulados logicamente. Cada parágrafo deve trazer uma ideia central e relacioná-las às demais, para que o texto progrida. Então, conectar as ideias é um outro princípio. Depois é preciso estabelecer conexões claras entre as ideias. Isso se faz por meio dos mecanismos de coesão, os pronomes, as conjunções, as retomadas, que a Marilene vai detalhar mais adiante. Mas também as escolhas de ordem e progressão. Então, o que vem primeiro, o que precisa ser retomado, o que precisa ser aprofundado. Também nós temos o princípio de guiar o leitor. Então, um bom parágrafo funciona como uma bússola. Ele orienta o leitor pelo percurso do pensamento. Então, o leitor não deve precisar adivinhar o que o autor quis dizer. Então, o texto precisa conduzir o leitor de uma forma muito clara no percurso argumentativo. Também o parágrafo precisa facilitar a compreensão. Essa orientação precisa facilitar o entendimento. Quando o texto está bem organizado, o leitor entende o conteúdo sem esforço. Não é aquele tipo de texto que o leitor precisa voltar a todo momento. Ao que é mesmo que o texto está querendo dizer? Sabe, é aquele texto que é fluido, que a gente lê de uma vez. Então, a paragrafação ajuda a transformar o raciocínio do produtor em um caminho legível. Um outro princípio é garantir a coesão e a coerência. Então, a coesão é o que liga as palavras, as frases. A coerência é o que dá sentido ao todo. Então, quando um parágrafo cumpre o seu papel, ele mantém o fluxo natural do texto e torna a leitura envolvente. Então, percebam como esse ciclo mostra que a paragrafação é uma estratégia de construção de sentido. Quando o aluno aprende a desenvolver as ideias, conectá-las, guiar o leitor e manter a coesão, ele passa a dominar o processo de construção textual. E aqui, só abrindo um parêntese, a inteligência artificial pode entrar como um apoio. Então, ela pode sugerir conexões, ela pode reformular trechos, ela pode ajudar a visualizar alguns encadeamentos entre parágrafos, mas sempre com a curadoria do professor, o olhar crítico do professor. Se considerarmos que a escrita é a representação sistematizada do que nos vai à mente, apenas justapor parágrafos revela que o processo mental que envolve a escrita não foi completado, né? Então, nós precisamos sair da colcha de retalhos e ir ao tapete de arraiolos, segundo a professora Graça Pinto. Essa analogia que ela nos propõe é uma das imagens mais bonitas, né, para nós pensarmos o processo de escrita. Ela fala de dois tipos de tessitura, né, a colcha de retalhos e o tapete de arraiolos. A colcha de retalhos representa aquele texto em que as partes estão apenas justapostas, né? Elas não têm relação entre si.
é como se cada parágrafo fosse um pedaço independente, né? Estão colados, estão costurados pela superfície. Já o tapete de arraiolos exige um trabalho de entrelaçamento. É um desenho pensado, é uma organização que dá sentido ao todo. Então, Aguiar e Marquese afirmam que apenas justapor parágrafos revela que o processo mental da escrita não foi completado. E quando elas falam justamente desse trabalho de tecer, né, as partes do texto. Então, mais do que colocar as ideias no papel, escrever é organizar o pensamento, estabelecer as relações e tecer os sentidos. Então, nessa direção, o texto precisa mostrar que o autor pensou nas conexões adequadas, né, para estabelecer esses sentidos, estabelecer os encadeamentos, as passagens entre as partes. Então, um texto bem escrito, assim como um tapete, mostra o seu desenho, né, mostra a sua harmonia, e essa harmonia traz a continuidade. Essa metáfora também nos lembra que a escrita é um processo artesanal. Ninguém nasce sabendo escrever. Ninguém nasce sabendo tecer um tapete de arraiolos. Então, é preciso tempo, é preciso treino, é preciso aprender a fazer a revisão, é preciso aprender a fazer a reescrita, é preciso aprender a desfazer o que foi feito, a refazer, é preciso aprender a ter a paciência, né? Por isso, quando o aluno escreve um texto fragmentado, o foco não deve recair nas inadequações, ou, né, entre aspas, no erro, né? Em vez disso, nós podemos considerar essas inadequações como oportunidades pedagógicas, né? Como o início de um percurso de aprendizagem, como nos ensina a própria professora Graça Pinto. Então, para professores, essa imagem é muito poderosa, né? Ela mostra o papel da mediação e da orientação, né, que pode ser exercida. Então, é o professor que auxilia o aluno a perceber o desenho do texto, né? A entrelaçar ideias, para sair da costura improvisada para o bordado planejado. Mesmo com o uso da inteligência artificial, esse trabalho humano permanece essencial, né? Então, a inteligência artificial pode sugerir frases, pode sugerir parágrafos, textos, mas só o pensamento humano é capaz de tecer os sentidos de um texto, né? Ei, Andréa, Oi? eu levantei aqui a mão para falar justamente nesse ponto que você falou aí, que não sei se vocês já conseguiram ler alguma coisa desse novo documento da CAPES, que foi lançado agora, sobre a inteligência artificial, e eu comecei a ler, né? E o que me chamou a atenção, que esse documento, ele diz repetidamente, é que a IA não substitui o professor, né? Assim, isso está muito claro, e eu acho que isso, para a gente, enquanto professores que estamos ali em sala de aula, né, com o aluno, isso é fantástico, né? Que já deixa claro, né? E eu acho que neste documento é o que tem de mais, eu acho assim, de mais forte, digamos assim, né? Que a IA não vai substituir nunca o professor. Na verdade, o professor é central na aprendizagem, tem que ter uma supervisão humana sempre, né? E o trabalho com a IA tem que ter uma mediação crítica. E o MEC também nos diz que dessa impossibilidade de uma automatização integralizada ao ensino, como se o ensino não depende mais do professor, agora o ensino vai ser automatizado. O MEC, esse documento, diz assim que isso é impossível, né? Então, isso conversa diretamente com o posicionamento que a gente toma em relação à enunciação, à autoria, à construção de sentidos, né? Que a construção de sentidos é feita nessa mediação, essa interação, né?
que é uma interação situada, interação humano-máquina, e o humano dando o quê? Dando ponto de entrada e de término, né? Quem diz assim, quando termina aquela interação, não é a máquina. Quem diz quando termina é quem? É o humano que está interagindo com ela. Então, o humano tem, né, esse controle, né? E aí tem um trechozinho, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, para ler só que para vocês, só para complementar isso que eu estou dizendo. Nesse documento diz assim, ó, que é aqui. A docência precisa permanecer no centro da condução de qualquer intervenção tecnológica. Olha como isso é importante. Então, é sempre a docência, é sempre o professor que tem que estar no centro, né, dessa intervenção, né, dessa mediação com a máquina. Nunca é o aluno aprendendo só, vamos botar isso aqui e dizer para a máquina aprender. Muito pelo contrário, né? Então, é muito importante. Eu acho, assim, esse documento é importantíssimo. Eu acho, assim, que dá muita força, que dá muito apoio para a gente, né? Enquanto professor, nesse sentido, que o professor é insubstituível. Sim, assim, é um apoio muito importante, né, Marisa, porque é algo que o professor tem que se agarrar com todas as forças, né, porque o poder criativo do ser humano é algo que nenhuma máquina tem, né, a nossa criatividade é algo muito singular, né, algo que nós não podemos delegar a uma máquina. A máquina, ela faz combinações pré-formatadas, são combinações de números, né, algo que são combinações de números, algo que me fugiu a palavra agora, mas não é algo criativo. Uhum. Quem tem a criatividade é o humano, né? Quem é capaz de ampliar algo é o ser humano, não é a máquina, né? Quem é capaz de expandir algo é o ser humano, não é a máquina. Então, mesmo a questão da avaliação de provas, de redações, que essa semana eu estava até conversando com uma colega, que estava falando que algumas iniciativas de delegar a correção de redações à inteligência artificial, que também é algo preocupante, né? Então, essa questão é algo para a gente pensar também, porque a questão de avaliar redações por meio de máquinas, né, é algo para se pensar também. Né, Isso porque mesmo, André. a gente está pensando na avaliação de redação, a gente está lidando com a escrita do aluno, né? Não é algo que possa ser automatizado também. Uhum. Né? E outro ponto que o documento também fala é em aprender com e sobre a IA. Ou seja, não é só você tem que saber como é essa IA, você tem que saber o que é, afinal de contas, essa inteligência artificial, para você poder aprender com ela, na medida que você sabe sobre ela, né? Então, você tem o domínio daquilo ali, então você vai aprender com a IA, mas também você tem que aprender sobre, né, essas inteligências artificiais generativas, né? O que é que elas fazem, do que é que elas são capazes, né? Não só para a gente, né? Eu acho assim que foi até a Suelene, não foi maravilhosa que você trouxe para a gente também uma solicitação de que cada vez mais os professores tinham, acho que foi um curso que você fez, tinham que se apropriar, né, das inteligências artificiais. Justamente, eu acho assim que é isso que esse documento do MEC vem confirmar. Tem que se apropriar para transmitir para o seu aluno, para falar com o seu aluno sobre isso e utilizar isso da melhor forma possível. Até, por exemplo, que a Andrea estava falando, né, nessas correções de redação. Correção de redação não é só você colocar vamos colocar que corrige isso aqui. Não é assim, né? Você pode até usar como um apoio,
mas não deixar a correção inteira plenamente só sobre a correção da máquina, né? André, concordo com você. É uma coisa que a gente tem mesmo que pensar como é que a gente vai utilizar esse tipo, né, de proposta nos nossos alunos. Pode continuar, viu, André, Marilene? Vamos lá. Então, continuando aqui, pensando na escrita também, ela é um processo contínuo, né? A escrita é um contínuo, ela não é linear, não se encerra quando o texto chega ao ponto final. Ela se constrói por meio de sucessivas voltas ao texto, né, sobre ele mesmo. Então, nesse esquema, a escrita ela é um contínuo, então, cada etapa se alimenta da etapa anterior. Na fase de escrita, o autor materializa o conteúdo, dá forma às ideias, em seguida vem a revisão, que exige lançar um novo olhar sobre a escrita, sobre o texto, nessa etapa de uma forma distanciada. A partir dessa leitura crítica, surge a reescrita, que é o momento de aprimorar, reorganizar, aprofundar o que foi dito. E percebam que esse ciclo não se fecha em um produto acabado, né? O texto final é sempre um texto provisório, né? O ponto em que paramos não é um ponto em que o processo termina. E mesmo quando damos por terminado um texto, ele pode a qualquer momento ser retomado, né? Como em um texto que eu escrevi com a professora Sueli, nós defendemos que o escrever é um gesto de reelaboração permanente, né, que envolve planejar sempre um querer dizer, né, e reler sempre o que foi produzido, repensar as escolhas feitas ao longo do percurso. Essa noção de escrita como processo é o que vai sustentar a nossa reflexão sobre o uso de inteligência artificial. Então, assim como o autor revisa o texto, o professor e o aluno também podem revisitar suas produções com o apoio da tecnologia, mantendo o controle humano sobre as decisões e os sentidos construídos nas produções que eles fazem por meio da inteligência artificial. E aqui eu trago algumas dimensões da revisão de texto, que podem ser aplicadas também em produções por meio de inteligência artificial. Então, no slide anterior, nós vimos a escrita como um processo contínuo. Agora, nós olhamos, né, mais de perto para alguns dos momentos que mais decisivos no processo de escrita como contínuo, que é o processo de revisão. É nesse ponto que o autor se distancia do texto e lê o texto como leitor, né, avaliando o que funciona e o que precisa ser revisto, reformulado, né. Então, esse quadro organiza as principais dimensões da revisão, a dimensão de conteúdo, de estrutura, de gramática, estilo, citações e referência, o texto como um todo. Então, cada uma propõe um foco, um conjunto de perguntas que ajudam a observar o texto de forma mais atenta. Então, na dimensão de conteúdo, o olhar se volta à clareza e à completude de ideias. Então, verificamos se o texto realmente cumpre um propósito para o qual foi escrito e se há um ponto de vista nítido. Em estrutura, a atenção recai sobre a organização do texto em seu plano macrotextual e sobre a paragrafação, em seu plano mesotextual. É o momento de analisar se cada parágrafo desenvolve a ideia central e se há continuidade entre eles. A dimensão de gramática e estilo envolve o cuidado com a norma, com a fluidez da linguagem. Aqui se examinam repetições desnecessárias, construções que são pouco naturais, como aquelas construções próprias de inteligência artificial, se há ruptura de coesão. Em citações e referências, observamos como as vozes externas são integradas ao texto, como aquelas
intertextualidades que, às vezes, são incorporadas no texto e que são colocações inexistentes que a IA coloca, e, por fim, o texto como um todo, que exige um olhar global no texto todo, né? Essas dimensões não ocorrem de forma rígida nem isolada, né? Elas se articulam e propiciam um olhar no todo textual, né? E envolve essa revisão do texto, considerando, né, a revisão do texto como um todo, né? Sustentando a escrita vista como a partir de um olhar crítico da escrita. Agora eu passo a fala para a Marilene, que vai falar sobre coesão, e ela vai falar sobre alguns mecanismos coesivos, analisando a coesão em texto gerado por inteligência artificial. Obrigada, Andréa. Você pode ir mudando para mim, então? Mudo sim. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da coesão textual. E para falar um pouquinho, só para a gente se situar, eu trouxe ali um percurso teórico. Nesse percurso teórico, nós temos desde 1976, quando Halliday e Hassan, eles apresentaram esse conceito de coesão textual como um conceito semântico, que se refere às relações de sentidos que nós temos no interior de um texto, e que define o que define como um texto, né? Irá defini-lo como um texto. Então, nós temos um percurso ali, e eu abordei, para montar essa apresentação, eu trabalhei com a Coque. No próximo slide, tem um livro que a base, é um texto basilar, para a gente poder falar um pouquinho de coesão textual, e nós temos alguns conceitos deles que serão trabalhados aqui. Então, a coesão, de acordo com essa obra de Halliday e Hassan, de 1976, são conceitos, é um conceito que diz sobre essa semântica que nós temos nas relações que existem no interior do texto. Segundo eles, a coesão ocorre quando a interpretação de algum elemento no discurso é dependente da de outro. Um pressupõe o outro no sentido de que não pode ser efetivamente decodificado a não ser por recurso do outro, ao outro. Os autores denominam isso como um laço, ou elo coesivo. Cada ocorrência de um recurso coesivo no texto. E quando que esses elementos coesivos aparecem? A Andréa estava comentando das redações dos alunos, por exemplo, corrigidas por IA e corrigidas por nós. Hoje mesmo eu estava na sala de aula com os terceiros médios, porque eu dou aula no básico, e nós ficamos ali 2 aulas de 50 minutos para eles conseguirem construir um desenvolvimento 1. Por quê? Não é só colocar a ideia no papel, mas toda vez que eles colocavam um ponto final ali e não tinha nenhum marcador, nenhum elemento de coesão, é como se ficasse algo solto. Então, são necessários esses recursos. Mas que tipo de recursos são? Pode mudar para o próximo, Andréa. Nós temos aí esses mecanismos, só para a gente relembrar, Nós temos os mecanismos de referência, que eles consistem no uso de pronomes, artigos e advérbios que vão retomar elementos já mencionados ou inferidos ali no texto. Isso garante a continuidade temática. A substituição, que vai ocorrer quando uma palavra ou uma expressão é substituída por outra equivalente. Isso evita repetições e também vai favorecer a fluidez textual. Já na elipse, ela é caracterizada por omissão de um termo, mas esse termo ele pode ser recuperado no contexto e sem prejuízo para a compreensão. As conjunções, que são conectivas, que estabelecem essa relação lógica entre as frases, orações ou parágrafos. Então, nós temos as interparágrafos e as interparágrafos, que são necessárias para esse texto ficar coeso, ter um todo, ter essa ligação. E, por fim, a coesão lexical,
que ela realiza-se por meio de sinônimos. Isso evita também as repetições e promove uma unidade de continuidade temática desse texto. Pode passar, Andréa. Aqui, definições de Koch. Nós temos ali a coesão referencial e a coesão sequencial. São essas duas que vão encaminhar nosso texto para que ele fique ali completo, que ele tenha sentido, que um termo anterior tenha relação com o posterior e a gente consiga ali um texto bem equilibrado no sentido de palavras, expressões utilizadas ali. Então, nós temos a coesão referencial, que é aquela em que um componente da superfície do texto faz remissão a outros elementos nela presentes ou inferíveis a partir do universo textual. Ao primeiro, denomino forma referencial ou remissiva, e ao segundo elemento de referência ou referente textual. Já a coesão sequencial diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se estabelece entre segmentos do texto, ou seja, os enunciados, as partes desses enunciados, os parágrafos, essas sequências textuais, e diversos tipos de relação semântica ou pragmática, à medida que faz o texto progredir. Ok. Aí, pode passar, Andréa. Aí, no próximo, então, nós vamos trabalhar um pouquinho com esse sentido de coesão dentro dos textos de IA. Pode passar, Andréa. Nós teríamos ali, ó, como esse mesmo, como a coesão se manifesta. Volta ali, Andréa. Ou se esvazia em textos gerados por IA. Como que ela se manifesta? Muitas vezes por repetições. Nós observamos que na IA tende a colocar alguns conectivos e depois ela vai repeti-los novamente. Parece que, de certa forma, em alguns momentos, não é essa preocupação que nós temos ali de inferir sentido naquela palavra que está sendo colocada. Então, nesse sentido, ela vai poder esvaziar o sentido desse texto em que está sendo gerado. Pode passar, André. Então, vamos dar uma olhadinha como seria essa escrita de inteligência artificial e essa escrita humana com análise e até os prompts em que foram colocados para a gente entender um pouquinho. A escrita de inteligência artificial versus a escrita humana. Então, nós temos assim, seríamos ali dois textos para analisar. O que foi solicitado para o ChatGPT? Peguei um texto, nós pegamos um texto que era, né, de escrita humana e em cima desse texto nós pedimos ali a elaboração de outro. Então o prompt colocado foi assim: quando analisamos textos elaborados por humanos versus textos elaborados por inteligência artificial, a máquina tende a repetir conectores e palavras, enquanto o humano, há maior variação lexical e intencionalidade discursiva. Faça análise dos textos que fornecerei, um elaborado por humano, outro elaborado por IA, utilizando os seguintes critérios de análise: intencionalidade, marcas de autoria, coesão, estilo e vocabulário. Todos esses dados devem estar em uma tabela comparativa. Então, o que eu solicitei para o ChatGPT? Peguei dois textos, um outro que já havia sido realizado, feito por uma outra inteligência artificial, coloquei os dois para o ChatGPT poder analisar. E aqui eu já faço um parênteses, porque quando eu estava trabalhando com as redações, eu peguei uma redação nota 1000 e peguei uma redação feita por uma outra IA e pedi essa comparação. Para minha surpresa, o ChatGPT confundiu as duas, né? Ele disse que a que era humana era de IA e a de IA era humano. Então, aí a gente já trabalha também com esse fator que vai influenciar, sim, a confiabilidade de detectar esses textos produzidos ou não por IA. Então, os textos ficaram assim. Pode ir para o próximo, André. Eu coloquei um tema, tá? O tema seria o impacto da tecnologia na formação crítica dos jovens, a escrita por inteligência artificial. A tecnologia tem influenciado diversos aspectos da vida cotidiana, inclusive a educação.
O acesso à informação tornou-se mais rápido e eficiente, o que contribuiu para o desenvolvimento intelectual dos jovens. No entanto, é necessário que o uso da tecnologia seja acompanhado de orientação pedagógica, para que os estudantes desenvolvam senso crítico e responsabilidade. A formação crítica depende de práticas educativas que estimulem a reflexão e o diálogo. Aí o texto humano que eu coloquei lá para análise. Em meio à avalanche de informações digitais, os jovens enfrentam o desafio de distinguir o que é relevante e o que é superficial. A tecnologia, embora potente, não garante por si só o desenvolvimento crítico. É preciso a escuta ativa para que os estudantes aprendam a questionar, a argumentar e posicionar-se diante das narrativas que os cercam. E aí, quando a gente olha esses dois textos, a gente começa a observar os critérios que eu pedi para o ChatGPT. Então, quando a gente vê a intencionalidade, por exemplo, no texto de A tem uma intencionalidade mais neutra, enquanto no texto de humano há uma atenção, né, voltado para que, no papel da escola, o que a escola tem que fazer. Nas marcas de autoria, nós percebemos muito mais presentes ali no texto humano, porque já começa com uma metáfora, em meio a uma avalanche, e tem ali alguns posicionamentos que também são perceptíveis. Quanto ao uso de coesão, normalmente a IA ela utiliza ali os conectores convencionais, enquanto a escrita humana nós observamos ali ideias, né, uma articulação de ideias que tem uma fluidez discursiva. E quanto ao estilo, nós temos ali da IA um estilo mais técnico e mais genérico, enquanto no humano ele é mais reflexivo. Eu pedi que a inteligência artificial me colocasse isso numa tabela, e foi isso que ela fez. Pode passar, Andréa. Então, aqui nesse próximo slide, tem ali, a tabela não era assim, né, o ChatGPT não dá uma tabela dessa forma, então eu peguei essa tabela, coloquei lá no Word, e aí formatei essa tabela para que ficasse dessa maneira. Eu estou mostrando toda a metodologia para a gente entender como foi, né, parte da IA, parte humana, porque ela tudo também não fez sozinha, a gente tem que trabalhar junto. Então, ela me fez essa tabela aí. Uma curadoria, né, Marilene? Uma curadoria aí, ó. Máquina. Exatamente. Nós estávamos ali trabalhando juntos, não deixei só por ela fez a parte dela, não achei que ficou bom, trouxe para cá, melhorei um pouquinho e coloquei lá. Então, a gente vai trabalhando dessa maneira. Mas eu observei também em um estudo, eu fui atrás de estudos falando sobre isso. Tem um estudo que me chamou bem a atenção, muita atenção, que foi o próximo slide. Por favor, Andréa. Que foi o estudo da Brito e Paniagua, de 2024, que discutiram potencialidades da escrita humana em colaboração com a inteligência artificial. Era isso que eu estava fazendo no momento. E aí, quando eu vi esse artigo, eu falei, nossa, é isso que eu estou fazendo, deixa eu ver o que essas pesquisadoras conseguiram observar também. Então, esse estudo concentrou principalmente na comparação de autoria nas diferenças linguísticas entre textos gerados por IA e textos escritos por humano, e na possibilidade de trabalho colaborativo com a IA. Com o auxílio de ChatGPT, as autoras compararam os textos produzindo utilizando o seguinte prompt: analise os textos utilizando o texto 1 de referência, destacando as diferenças, possibilidades de ser escrito por IA ou humano e as particularidades das escritas apresentadas. O que essas duas autoras fizeram? Elas criaram um texto, elas mesmas, de autoria delas, e elas pegaram esse texto e colocaram em várias outras inteligências artificiais. Não foi só uma, elas fizeram um texto com várias inteligências. Pode mudar, Andréa, por favor. O texto foi o seguinte, eu peguei só uma parte, tem mais, né, ele é maior, mas eu peguei só essa parte, ó. Partimos do princípio de que todas as pessoas são capazes de aprender, assim como, ao longo da nossa existência, todas passarão por momentos de dificuldades na aprendizagem, que decorrerão dos mais variados contextos. Mesmo aqueles que possuem algum transtorno de aprendizagem, definido como quando condições neurobiológicas
interferem nas áreas responsáveis pela assimilação da informação, há possibilidade de ensinar o cérebro a suprir tais lacunas. Daí a importância em reconhecer a existência de múltiplas inteligências, termo cunhado por Gardner. Ok, o que elas fizeram? Elas pegaram e pediram para essas inteligências artificiais que estão aqui, ó, reescrever, ou seja, fazer uma paráfrase do texto que elas haviam escrito. Elas pontuaram. Depois dessa paráfrase pronta, colocaram em uma inteligência artificial que vai trabalhar aí com detectar, né, os textos produzidos por chatbots ou plágios. Então, elas trabalharam com o Zero, GPT e os Modi, que são gratuitos, e foi interessante porque nas observações que elas iam fazendo, por vezes, elas viam que na hora de detectar esses textos produzidos ou não por IA, essas inteligências artificiais tinham uma variação muito grande na porcentagem. 66% de certeza que é humano, ou 68% de que ele seria por IA. Havia uma variação muito grande nessas inteligências. O que me chamou a atenção ali foi a reescrita, foi por isso que eu trouxe aqui. Elas colocaram várias tabelas, tabularam todos esses, né, tabularam todos esses dados, e ali o que me chamou a atenção foi, eu peguei todos o que eles fizeram, então peguei o Gemini, o Perplexity, o Bing, o ChatGPT, e coloquei essas paráfrases. E fui ali marcando de verde quais as palavras que se repetiam do texto delas, que é esse original que está ali em cima. Então, dá para observar pelas cores que o Gemini foi o que pegou, vamos pensar assim, utilizou mais palavras do texto delas, ao passo que o Bing, ele utilizou menos. Então, dali a gente vê que as inteligências artificiais, elas fazem alterações, ora elas fazem supressões, ora elas vão fazer substituições, e aí o resultado desse estudo, dessas duas pesquisadoras, pode passar, Andréa, ficou assim, elas concluíram que os resultados das comparações entre os textos humanos e os textos reescritos por inteligência artificial mostram que há diferenças significativas nas abordagens da IA, em comparação à escrita humana, como o emprego de linguagem mais simples, redução das frases, alteração estrutural, e isso evidencia que tanto os textos humanos como gerados por IA possuem características próprias que são distintas, e distintivas, vamos colocar ali, né? Ademais, é oportuno observar que a tendência da simplificação na escrita realizada pela IA reflete em textos mais enxutos e de linguagem menos acadêmica. Então, essa foi a conclusão que elas chegaram com o uso de IA nesse percurso todo que elas fizeram. E é interessante a gente pensar, foi o que pensado nesse artigo, porque elas pensaram justamente no que seria confiável quanto aos detectores e o que seria modificado quanto à escrita utilizada ali. E quando vocês estavam comentando, a Andréia e a Marisa estavam comentando sobre redações corrigidas por IA, esse ano, no colégio em que eu leciono, a plataforma está disponibilizando isso. Foi a primeira vez que eu realizei no primeiro simulado, agora em maio eles têm outro, e eu estava assim, ansiosa, porque normalmente eu corrigi as redações dele, e agora quem está corrigindo é a IA da plataforma de ensino. E aí eu fui observando, né, eu acho que tem que ter essa curadoria, porque, por exemplo, em uma das minhas alunas, ela teve o que nós chamamos de fuga ao tema. Ela fugiu do tema, mas a IA não colocou assim, ou o tangenciamento de tema. A IA também não colocou assim. Mas aí eu fiquei pensando também, como é que essas IAs foram personalizadas? A gente também não sabe.
Porque, de repente, a deu uma nota mais alta para um aluno que está começando agora na redação, isso pode mexer também com o psicológico dele ou não, porque quando a nota é muito baixa, eles ficam muito maus, então eu não sei como essa IA foi treinada. Então, são experiências, ou seja, são dores que nós estamos sentindo e estamos aí nesse processo. E agora a Andrea vai falar mais um pouquinho sobre a IA. Estão me ouvindo? Sim. Então, agora nós vamos abordar um pouquinho o documento da Unesco, que ele trata especificamente do ChatGPT, né, e ele aborda essa inteligência artificial e propõe que que essa inteligência artificial seja compreendida não como um substituto do professor, mas como uma ferramenta de apoio pedagógico, né, que seja capaz de ampliar o acesso à informação, apoiar a personalização da aprendizagem, favorecer o pensamento crítico, desde que mediada com a mediação docente, né? Então, são 3 eixos que são destacados aqui: o uso ético e transparente da inteligência artificial, desenvolvimento de competências digitais, de professores e alunos, formação de cidadãos críticos, frente a essas tecnologias emergentes, né? Então, o ChatGPT, especificamente, é apresentado como recurso para planejar aulas, apoiar a elaboração de materiais didáticos, proposição de atividades, sempre com a mediação docente, né, como eu pontuei. Um dos eixos centrais é o estímulo ao pensamento crítico. Então, esse documento, ele dá alguns exemplos, né, dentro desses eixos. Então, o professor pode propor aos alunos análise de respostas geradas pela IA, então, comparando informações, verificando coerência, discutindo a confiabilidade das fontes. Então, essa prática transforma a inteligência artificial em objeto de reflexão e não apenas numa ferramenta de consulta. Outro eixo que o documento propõe é o desenvolvimento da escrita, né? Então, o chat GPT pode auxiliar no planejamento, na redação e na revisão de textos, ajudando na compreensão de aspectos de estrutura, coesão, coerência. Então, por exemplo, o professor pode pedir ao chat GPT que reescreva um parágrafo e, em seguida, discutir com os alunos qual a versão mais adequada e por quê. Né? A exemplo do que a Marilene colocou aqui para nós, essa comparação de versões, e assim o processo de escrita se torna mais consciente e dialogado. Então, não se trata apenas de colocar a produção nas mãos da inteligência artificial, mas fazer com que essa produção seja objeto de reflexão. Né? Em ambos os casos, o papel do professor é sempre o de mediador. Né? Ele guia a análise, ele seleciona, ele produz a atividade, auxilia o aluno a transformar as respostas da inteligência artificial em um aprendizado significativo. Também há um foco na autonomia do aluno, então a inteligência artificial pode ajudar o aluno a estudar, a revisar o que compreendeu, a ajudar na identificação de lacunas, por exemplo. Ele pode apresentar ao ChatGPT, quando o documento menciona ChatGPT, isso pode ser ampliado para outras inteligências, né? Então, o aluno pode apresentar ao ChatGPT um resumo que ele mesmo fez, e pedir que a ferramenta explique um conceito que está ali no resumo, e aponte pontos que estejam pouco claros, ou sugira perguntas para que ele possa aprofundar. Então, assim, ele pode promover um aprofundamento do conhecimento. Um segundo uso seria a curadoria de conteúdo.
voltada ao trabalho do professor. Então, nesse caso, o chat pode apoiar a criação de materiais. Então, pode haver a seleção de exemplos, elaboração de textos para análise de coesão, textos para revisão ou reescrita dos alunos. Em ambos os casos, o uso da inteligência precisa também da mediação do professor, né? Ela apoia o estudo e o planejamento. E a escolha final que acontece é do professor. Existe a adaptação ao contexto da turma, avaliação pedagógica, isso continua sempre nas mãos do professor, né? Aqui, são 2 usos possíveis também, diretamente relacionados ao trabalho docente. O primeiro é a elaboração de atividades, né? Como geração de ideias, exercícios, roteiros de escrita, planos de aula, que podem ser ajustados ao contexto da turma. Por exemplo, é possível pedir sugestões de atividades para um 9º ano, a partir das respostas, selecionar e adaptar o que faz sentido para o contexto, né, dessa turma. O segundo, a exploração de linguagem e do prompt. Então, a própria formulação de um prompt pode se tornar uma atividade de ensino de escrita. Então, o professor pode propor a comparação entre respostas geradas por um prompt genérico e as respostas geradas por um prompt mais elaborado. E dessa forma, o professor pode conduzir a turma a perceber as diferenças de respostas de um prompt que foi elaborado de uma forma muito superficial e de um prompt que foi gerado de uma forma mais elaborada, mais pensada, né? Qual resultado foi obtido com base nesses 2 prompts gerados de formas diferentes. Com isso, o ChatGPT deixa de ser uma ferramenta de produção e passa a integrar um processo de escrita mesmo, né, de reflexão crítica. E aí nós também podemos pensar em qual papel eu quero que o GPT assuma, né? Esse documento também traz uma série de papéis que o GPT pode assumir. Então, o GPT pode assumir um papel de motor de possibilidades. Então, eu posso querer que o GPT gere ideias de formulação, de formas de expressar ideias para começar um texto, né? Motor de possibilidades. Eu também posso querer que o ChatGPT assuma um papel de co-designer. Eu posso também querer que o ChatGPT assuma um papel de alguém que discuta comigo uma ideia. Então, são vários papéis que eu posso querer que o ChatGPT assuma. E eu posso ensinar o aluno a também fazer isso. Então, o professor pode levar o aluno a assumir, a sair do papel passivo e levar ele a ter um papel mais ativo na interação com o ChatGPT ou com qualquer outra inteligência artificial. E aqui nós temos um exemplo do adversário socrático, que também está nesse documento da Unesco. Então, aqui o ChatGPT assume o papel de interlocutor crítico que provoca o aluno a sustentar ideias, justificar argumentos, lidar com pontos de vista opostos, né? Então, um prompt genérico que tem a finalidade de experimentar o diálogo com a inteligência artificial em torno de um tema opinativo, por exemplo. Então, ele pode propor assim: debata comigo sobre o uso de celulares em sala de aula. Então, a proposta é simplesmente experimentar um diálogo, fazendo com que o estudante perceba como a IA organiza um debate. Então, já um prompt contextualizado pode ser da seguinte forma: vou defender que o uso de celular em sala de aula atrapalha a aprendizagem. Quero que você defenda o ponto de vista contrário.
Então, percebe que aqui já tem uma contraposição. Então, aqui você pode pedir para ele, introduz o tema e o posicionamento, levando o aluno a defender uma opinião e observar como o modelo reage ao contraponto. Então, o prompt com papéis definidos. Então, dessa forma, seria: sou uma pessoa que não aprova o uso de celular na sala de aula. E aí, define um papel. Você será uma colega que defende o uso pedagógico do celular, responda aos meus argumentos, traga contra-argumentos fundamentados, explicita as posições de cada participante, estruturando o debate e promovendo a alternância de vozes. Essa abordagem ajuda o aluno a compreender o funcionamento do discurso argumentativo, exercitar contra-argumentação e reconhecer estratégias de persuasão. É diferente de falar, aborde o uso de celular em sala de aula. Quando o professor orienta o aluno a colocar vozes diferentes nesse debate do uso do celular, ele ensina o aluno a exercitar o diálogo com vozes diferentes. E nisso, o ChatGPT pode ser muito útil, o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial. Aqui também um exemplo de, esse slide, né, mostra como uma ferramenta pode aprofundar a prática argumentativa. Então, um prompt com foco em estratégias argumentativas. Olha só. Debata comigo sobre o uso de celulares na escola. Use pelo menos uma estratégia de exemplificação, uma de autoridade e uma de consequência. Então, o professor orienta o aluno a utilizar recursos específicos, como exemplificação, autoridade ou consequência, estimulando a reconhecer e empregar diferentes estratégias para sustentar uma tese. Já o prompt reflexivo: analise os argumentos usados por mim e por você no debate anterior. Quais foram mais convincentes e por quê? Reescreva o seu argumento final de forma persuasiva. Isso desloca o exercício da produção para a metacognição. Então, o estudante analisa a qualidade dos argumentos usados no debate, identifica quais foram mais convincentes e reescreve sua defesa de forma mais persuasiva. Nesse tipo de atividade, o chat deixa de ser apenas um interlocutor e se transforma em um parceiro dialógico, que ajuda o aluno a compreender a lógica do argumento e aprimorar o próprio raciocínio crítico. Então, tem um deslocamento muito grande aí de aproveitamento desse diálogo argumentativo. Então, o aproveitamento do diálogo aí, de uma questão de aceitação do que o chat produz para algo mais propositivo é muito maior. E aí, indo um pouco mais além, nós precisamos também refletir sobre a questão ética, né, no campo da inteligência artificial. E aí, é preciso explorar alguns exemplos de possibilidades pedagógicas, né, do ChatGPT e de todas as inteligências artificiais, para refletir sobre o que essas produções significam, né? Então, cada texto, imagem ou resposta gerada por um IA é resultado de nossas decisões, de decisões que nós tomamos, de escolhas que nós fazemos, de como nós ensinamos o modelo a interagir, né? Há dados que nós ensinamos a inteligência a utilizar, né? A como utilizar as vozes que nós colocamos ali, a como silenciar outras vozes. Por isso, refletir sobre como utilizar a inteligência artificial é também um exercício sobre ética, né? Sobre autoria, sobre responsabilidade, sobre intencionalidade. E no contexto educacional, essa reflexão é ainda mais necessária. Então, cabe ao professor ajudar o aluno a compreender não apenas o funcionamento da inteligência artificial, mas também as implicações do seu uso. Então, o que pode ser compartilhado, o que precisa ser verificado, como lidar com as fronteiras entre a criação humana
e a criação automatizada, né? Então, falar de ética é falar de formação cidadã, e não apenas de tecnologia, né? Então, quando decidimos usar a inteligência artificial em sala de aula, não estamos apenas fazendo uma escolha tecnológica ou metodológica ou algo que está aí na pauta, né? Estamos tomando uma decisão ética porque ela envolve o modo como entendemos o papel do humano na aprendizagem, né? E aí a questão de fazer algumas reflexões, né? Fazer algumas perguntas, né? Que tem que guiar a nossa atuação em sala de aula. O uso da IA fortalece ou reduz o pensamento crítico do aluno, né? Eu revisei e contextualizei o que a IA produziu ou apenas reproduzi a resposta? Os alunos sabem como a IA gera as respostas que recebem? O conteúdo respeita a diversidade e evita vieses? A responsabilidade responde pelo que foi feito com o apoio da IA? O sistema ou o quem utiliza? O uso da IA gerou reflexão ou apenas rapidez? Então, refletir sobre essas dimensões torna mais seguro o uso da inteligência artificial na escola, não limitado à ideia de inovação tecnológica só, mas ampliando e voltado à educação crítica e responsável, né, que isso é muito necessário nos dias de hoje. Aqui as referências, o nosso enorme agradecimento por esse convite muito valioso, pela atenção de vocês e pela paciência, e nossos contatos aqui, agradeço a parceria valiosa da Marilene, e é isso, pessoal, muito, muito obrigada. Muito obrigada, Andréa, Marilene, foi maravilhosa essa exposição de vocês, muito boa, realmente vocês tocaram nos pontos centrais, né, dessa nossa inquietação em relação à IA e o ensino, a gente enquanto professor de sala de aula, né, isso foi muito... E André, o que me chamou a atenção foi que esse seu documento conversa... Eu não sei o que foi que veio primeiro, que foi publicado, se é esse documento da Unesco que você se referiu aí, ou se é esse documento do MEC, mas eles caminham para a mesma coisa. O que tem no documento do MEC também tem no documento da Unesco, sabia? Só que no documento do MEC são mais de 200 páginas, né? Tem um documento, se não me engano, tem um documento ainda mais antigo, que é de 2019, se não me engano, que também é da Unesco, que é o documento de Pequim, eu não lembro, Marilene, está naquela nossa pasta lá, Drive, que Sim. também já falava de inteligência artificial, voltado para essa questão da educação, já com essa preocupação mesmo. Porque então, é algo que já vem rolando já há algum tempo, sim. Pois é, porque o MEC fala em pensamento crítico e construção de sentido, construção ativa de sentidos, exatamente o quê? Uma curadoria, que é isso que a gente diz no nosso livro, né, de texto de inteligência artificial, que, na verdade, o que é mais saudável é essa curadoria entre humano e máquina. Não é simplesmente uma entrega, uma produção única, unilateral, né, Andréa? Pode falar. Mas, vê só, lá quando surgiu a internet, eu lembro que eu li um livro do David Crystal, lá em 99, e ele Sim. falava que a internet era o oceano de informações, e que era preciso ter um conhecimento grande para saber diferenciar o que era informação, saber diferenciar a informação boa da informação ruim. Isso. Porque era muita informação, e a gente precisaria saber selecionar. E como que a gente poderia fazer isso? Então, era uma preocupação daquela época, da década de 80, e a gente está vivendo isso novamente. A gente precisa saber fazer essa curadoria de novo, logicamente, no outro contexto, mas
vem de novo essa preocupação com a questão de informação e saber fazer essa curadoria, né? Isso, e um novo letramento, né? Porque um tem novo só um novo letramento de como utilizar da melhor forma essa inteligência artificial. E o MEC, justamente, ele parte disso também, ele frisa muito isso, que é de reconhecer, né, essa necessidade de novas competências textuais que você tem que ter. Então, tem que ter competência, tem que saber o prompt, como a Marilene colocou, né? Que prompt utilizar. A interpretação crítica das respostas, as análises, né, argumentativas de saídas, né, da IA, essas leituras inferenciais, né, e essa validação textual, que o humano é que dá isso. Então, tudo isso exige o quê? Novas competências. Exato. Porque nem todo mundo, né, que pega aquele texto sabe lidar com aquilo ali, acha que está pronto, né? Então, a gente tem novas necessidades e novas competências, né, dentro desse universo das inteligências artificiais generativas. Então, é muito, muito bom. E sem contar com o aspecto ético, né, que vocês finalizaram com isso, viu, André? Então, é maravilhoso. Transparência, tem que ter o debate, né? Esse debate ético, ele vai legitimar essa curadoria, a supervisão humana, a responsabilidade, porque você bem colocou. Quem é que é responsável por esse texto? A princípio seria o humano, né? Porque numa interação, quem inicia e quem encerra, quem é? É o humano que faz isso. Não é a IA que diz assim, ai, não quero mais falar com você. Estou ocupada. Vou ao médico. Não tenho mais tempo. Não vou falar. Vamos marcar um outro dia. Não, então, quem faz tudo isso é o humano que está ali, né? À frente. Mas você também comentou algo, Marisa, que eu achei interessante, quanto à ética nos nossos textos acadêmicos, porque várias universidades já colocaram ali as regras que todo mundo deve seguir, mas outras ainda não. E aí a gente fica nesse processo de não saber qual o correto, o que fazer, como utilizar. A responsabilidade também vem daí, dependendo do contexto em que a gente está, né? É isso mesmo, Marilene. Inclusive, na Unilab, a gente está instalando agora, sabe? Eu sou até dessa comissão, que é justamente para a gente fazer essa normatização da IA dentro da nossa universidade. Como é que a gente vai fazer? E eu estou aqui, a gente está discutindo, tem um grupo, né, que eu estou nele para a gente discutir sobre isso. Ai, né? que Como maravilha! Então, traz tudo para a gente também. Vou trazer, sim, trazer tudo para vocês. Vamos ver. Sim, olha, o Rodrigo está perguntando aqui se vocês podem disponibilizar os slides, né, para a gente. Pode ser, André? Você envia para mim, que aí a gente envia para os inscritos que se inscreveram, para o pessoal que se inscreveu, tá certo? A gente disponibiliza, viu, Rodrigo? Pode me cobrar se não chegar até você esses slides. Obrigado, eu vou cobrar sim. Olha aqui, ó, Jaqueline já quer uma continuação, viu? Da nossa apresentação de hoje do Fórum do Protesto, viu, André e Marilene? Se vocês quiserem continuar, a gente marca daqui a 15 dias. Uma outra conversa com vocês. Essa questão da educação está muito próxima. Oi, maravilhosa. Pode falar, Suelen. Oi, minha filha, só que eu desejosa de falar, porque eu trabalho com formação de professores, né? Eu sou professora de estágio da UES, então, assim, Marilene e André, assim, uma fala muito rica, né? Muito necessária, sabe? Muito pertinente, porque a gente vê, assim, uma visão equivocada, né? Essa questão da BNCC, computação, as pessoas imaginam uma configuração, um laboratório, né? Informática, sistema, e não é isso, né? Então, vocês trouxeram exatamente reflexões, né, que são, eu acho que são cruciais, são muito importantes, né, e a gente que trabalha com linguagem, né, como vocês colocaram aqui, a questão da responsabilidade, para que o aluno compreenda, né, a polidez, do que ele vai utilizar, essa escolha lexical, né, a Marilene comentou até que também
em relação à profundidade que se diz ou não, né? E eu Uhum. fiquei imaginando que vocês fizeram um recorte maravilhoso, por isso que a Jaqueline, eu também desejaria ouvi-las, vocês, tá? Com outro tópico, que vocês fizeram um recorte do parágrafo, por conta do tempo, ficou excelente. E eu fiquei imaginando, sabe, Marilene, se, por exemplo, não sei se vocês têm alguma coisa dessa natureza, é mais uma provocação, de repente, um trabalho, se ao dar um comando, né, uma proposta de produção, se você deixar bem marcado o destinatário, sabe, o gênero, se a IA consegue, né, trazer um pouco mais de profundidade ou de adequação vocabular, já seria um outro tópico, né? Uhum. Mas eu acho que Sim. é interessante, porque a gente fala tanto sobre isso, né, com o aluno, sobre a adequação, sobre a escolha lexical, observar se a IA poderia também ser um suporte, né, para Uhum. que o aluno ampliasse o seu Com vocabulário, não sei. certeza. Que a gente não pode mais negar, né, os alunos já usam, então não tem essa, não sou eu que não gosto, a Marisa, o André, é a vida que se revela assim, e a gente precisa só encontrar a forma de fazer com que o aluno use bem, né? De uma forma que seja, que edifique um conteúdo. Então, assim, acho que Uhum. nós, professores de linguagem, quando você falou aí, eu coloquei que a organização tópica está ali, né? Que a gente trabalha isso Sim. já nas nossas aulas, a A gente faz referenciação, a referenciação, as estratégias as argumentativas. intertextualidades. Então, eu acho que Isso. a gente tem muita coisa, né, para trabalhar. É só a forma, né? Assim, que é esse olhar que vai ser conduzido diferente. E só encerrando, assim, essa fala que vocês trouxeram da questão da ética, do respeito, né? Que não é só o documento normativo, isso é um respeito ao outro, é uma sensibilidade. A gente precisa formar nesse nosso aluno, né? Para essa convivência também, né? De uma forma respeitosa, sabe? Então, Uhum. assim, muito obrigada, tá? Por esse momento de hoje. Fiquei muito feliz, me senti assim, representada, né? Porque eu fico lá com os alunos de estágio. Então, agradecer, tá bom? Uhum. Ah, Você, pela obrigada. Obrigada. disponibilidade, tempo, pelo Maravilhoso, saber, obrigada. tá? E vamos ter outro momento, se Deus quiser, né? Alguém mais quer Obrigada, falar Silvia. alguma coisa? O microfone está aberto, a Francisca levantou a mão. Vamos, Francisca, pode falar. Desculpe eu não estar com a minha câmera aberta, que eu não estou num local bom, mas eu gostaria de elogiar, de Trabalho. parabenizar. As duas falas foram excelentes. Isso aí é um assunto realmente que precisamos estudar. Eu sou aqui de Maceió, Alagoas, e isso aí precisamos. Agora, eu queria fazer assim apenas algumas reflexões. André, eu acredito, Marilene, que nós iremos enfrentar eu digo assim, uma tensão por aqueles que são contra a diversidade, aqueles que aceitam a IA e aqueles que não aceitam. Uhum. Embora que nós saibamos que é inevitável a entrada da IA, entende? É o que a gente chama o negativismo em relação à IA. Mas aí eu teria uma pergunta, Andréa, no seguinte aspecto. Observe, se a pessoa tiver um orientando, e esse orientando ele não vinha sendo acompanhado por IA, e de repente você vê um trabalho tão bem elaborado, bem explicado, esse trabalho que foi um trabalho mútuo entre IA e o orientando, você sabe que foi fruto daquilo ali que você pesquisou, quer dizer, o professor. Não sei o que fazer nesse momento, certo? Se realmente ele dialogou com a IA e ele vai botar na sua referência bibliográfica, ou qual seria o procedimento em relação a esse caso. Porque quando é um orientando que, desde o início, ele faz esse diálogo, tudo bem, entendeu, André? Mas quando é um que, de repente, ele me aparece com um trabalho todo bem elaborado, e um trabalho que você diz assim, não é possível, não é possível. E aí você fica fazendo mil perguntas, eu falo porque já passei por isso.
Uhum. Então, o que fazer? Aí eu dialogo com a IA, o que fazer? Eu sei, já tenho feito cursos de IA, que o humano é quem comanda, né? É como diz a Marisa, a gente que começa, a gente que termina. Gostei muito dessa intervenção da Marisa. Aí, Andréa, eu fico com tanta interrogação na minha cabeça. Eu não sei, sou do tempo do que você estava explicando acerca do parágrafo. O parágrafo em Matoso Câmara, todos aqueles da linguística textual inicial, que eu estudei tudo aquilo ali com tópico frasal, desenvolvimento dos argumentos, a conclusão, e isso realmente é que você tão bem explicou no início, muito bem explicada aquela parte. Que beleza a sua aula. A sua explicação foi a verdadeira aula. Aula para quem for aí produzir texto. Em síntese, a minha intervenção mais, André, é para elogiar você, Marilene, e felicidade de vocês estarem aqui no protesto, que a Marisa é uma danada. Escolhe os melhores. André, obrigada, Marilene. Obrigada. Obrigada. Ô, Francisca. Francisca é uma fofa, né? Não, É ó, verdade, verdade. obrigada. A gente fica assim de coração quentinho pela acolhida, né? Porque só estamos aqui compartilhando e aprendendo com todos, e vocês nos acolhendo muito bem, só gratidão, viu? Muito bom. Muito obrigada. Se ninguém quiser mais falar nada, eu queria fazer um registro, quem puder, abrir a câmera para a gente registrar esse momento do nosso fórum, que a gente está fazendo história, isso é documento. Não é não, Zorô? Com certeza. Estaremos em